Olá, tudo bem? Sou o professor Davidson e estarei com vocês agora falando um pouquinho mais sobre CLP. O que seria CLP? O que é um CLP? CLP é um controlador lógico programável, ou seja, pare e pense na seguinte característica. Você tem um computador e você vai inserir uma determinada informação, ou seja, ao inserir uma informação, você tem basicamente um método. Que método seria esse? Seria um método de entrada, um método de processamento e um método de saída, ou seja, você vai digitar a informação, ou seja, isso seria a entrada. O computador vai processar essa informação que foi dada e ele vai executar uma informação que você solicitou, que vai ser justamente a sua saída. Então, quando nós tratamos de CLPs, nós estamos tratando necessariamente de um equipamento, ou seja, de um computador que é acoplado, que pode ser acoplado a um determinado maquinário, que vai ter como principal utilização e utilidade fazer uma programação para aquela determinada máquina, certo? Então, qual é a minha aplicabilidade de CLPs? Ela pode ser inúmeras. Eu posso ter uma aplicabilidade de um CLP acoplado a um inversor de frequência, eu posso ter um CLP acoplado a um forno para fazer medições controladas de temperatura, de variações dessa temperatura. Então, como já dito anteriormente, o CLP ele trabalha necessariamente com informações de entrada e informações que são dadas na saída, estas processadas através dos métodos de acionamento inicial. Então, como é que esses métodos eles são classificados? Esses métodos são classificados através de dois tipos de sinais principalmente. Nós temos o sinal analógico e nós temos o sinal digital. Ou seja, todos esses dois tipos de sinais, eles formam um conjunto de CLP, que vão dar entrada e vão dar informações de saída. Como é que eu posso diferenciar esses dois tipos de sinais, o sinal analógico e o sinal digital? Então eu trouxe dois casos aqui bastante diferentes para podermos analisar como é que eu poderia fazer essa viabilidade. Então aqui, como exemplo prático, nós temos aqui, por exemplo, um termopar. O que é um termopar? Um termopar é nada mais, nada menos do que um termômetro, certo? Ou seja, eu vou fazer medições de temperatura através daquele termômetro que, ora, vão me dar uma variabilidade de tensão, ou seja, uma variabilidade de tensão naquele forno. Então, se eu trago aqui a ideia de um termopar, por exemplo, a minha informação de entrada, ela não será uma informação analógica, ela será uma informação digital, porque a informação digital, ela está direcionada para variações de temperatura, variações de tensão, variações de corrente elétrica. Então, ela vai ter uma aplicabilidade mais diversa, ou seja, eu não vou fazer um acionamento como faria para acender e desligar uma lâmpada. Eu vou lá no controlador, desligo a lâmpada, ou seja, abro o circuito, a lâmpada simplesmente fecha. Fecho o circuito, a lâmpada simplesmente acende. Então não é um tipo de controlador analógico, é um controlador digital que vai estar relacionado a variações de tensão, corrente, frequência também. Outro exemplo muito prático que eu trouxe aqui é justamente o inversor de frequência. O inversor de frequência, diferentemente do termopar, ele vai ser acionado por um sinal analógico. Por que um sinal analógico? Porque eu posso ter um controlador físico que pode ser simplesmente uma botoeira. Essa botoeira, ao acionar a botoeira, eu vou estar dando uma informação para aquela máquina e ao pressionar novamente a botoeira, eu posso estar dando outra informação para aquela determinada máquina, de forma que a minha entrada ela foi através de um sinal analógico, que é fazer o acionamento. O meu processamento gerou uma informação de saída, que foi acionar novamente a botoeira para que a máquina ela parasse ou continuasse o seu determinado fluxo. Agora vamos entender um pouco mais de como é que esse fluxo ele é gerado. Esse fluxo ele é gerado simplesmente por uma linguagem que a gente chama de código binário, ou seja, é um código bastante simples que ele é voltado para 2 bits, eu até diria. Que bits é esse? 0 e 1, ou seja, duas informações muito simples, porém bastante complexas no que
no tocante à sua aplicabilidade. Ou seja, se eu aperto 0, eu aciono a minha determinada informação de entrada. Se eu aperto 1, eu simplesmente não aciono e, consequentemente, eu não vou ter uma geração de informação de saída. Perfeito? E para nós completarmos esse exercício, eu trouxe aqui uma pergunta que fica para vocês responderem no final, que é justamente quais são os dois tipos de sinais de controladores. E eu acrescento uma nova pergunta: o que são controladores? Boa tarde, obrigado, até mais.